Oi, oi, gente, chegando aqui, é isso? Quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, um dia em que é celebrado, não é, em muitas culturas e também de formas diferentes. É um dia celebrado pelo cristianismo, como conhecemos hoje. Ele foi instituído pela primeira vez na França há muito tempo, viu, gente? É desde o século X. Foi sugerido no dia 2 de novembro de 998, o 2 de novembro permaneceu desde então. E foi aí, instituído que todos dedicassem aquela data para orar pelas almas dos que já se foram. Resgatou-se, então, um dos elementos principais da fé católica, que é a perspectiva de que boa parte das almas dos mortos está, no purgatório, em um processo de purificação antes de ascender ao paraíso. E desta maneira precisam de nossas preces e também orações. Mesmo sendo conhecido como um feriado católico, aqui no Brasil, o Dia de Finados não é exclusivo da religião católica. Os mortos são homenageados em um dia específico em muitas religiões. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o Dia de Finados é um dia de pensamentos, de lembranças, daqueles que partiram e também de valorização da vida. Como a maior parte das escolas do governo, é um feriado nacional, negócios, escolas, todos ficaram fechados hoje, as pessoas ficaram livres para poder celebrar em casa ou fora. Isso acontece sempre, não é nenhuma novidade. Mas por aqui, claro, é típico ir ao cemitério, visitar o túmulo dos seus entes queridos para deixar flores, cuidar do túmulo, fazer orações e recordar a vida de quem já não está entre nós. Neste dia, os cemitérios geralmente ficam lotados de visitantes e também é muito comum ver as pessoas indo às igrejas, celebrando missas pelas pessoas que já se foram. E claro, essa questão do cemitério aqui em Cuiabá não foi diferente. Os cemitérios receberam, ainda não tem, o fechamento total do número de visitantes, até porque fecharam os portões agora há pouco. Amanhã a gente pode fazer esse balanço, inclusive. Mas aqui em Cuiabá, os cemitérios públicos municipais, administrados diretamente pela prefeitura, estavam com os portões abertos desde as 6 horas da manhã. O horário já havia sido definido pela empresa cuiabana de zeladoria e serviços urbanos, que é a Limpurb. E ainda, conforme o planejamento, o fechamento dos locais aconteceu agora há pouco, como eu falei, às 18 horas. O horário foi aplicado nos cemitérios do São Gonçalo, Pascoal Ramos, Despraiado, Sucuri, Bandeira, Cochipó do Ouro, Nossa Senhora da Guia e também Aguaçu. E neles as equipes da Limpurb estiveram uniformizadas para ajudar, inclusive nesse atendimento ao público. Bom, só para deixar claro, para reforçar os outros locais, Cuiabá possui ainda outros 3 cemitérios públicos que são administrados por meio da empresa cuiabana, administradora de cemitérios, que são Nossa Senhora da Piedade, Porto e Cochipó da Ponte, que também ficaram abertos das 6 às 18 horas. E nessas estruturas também foram oferecidos café da manhã, distribuição de água e durante todo o dia houve também orientação a respeito, gente, da proliferação do mosquito da dengue. Até por conta dos vasinhos, que é característico, é comum, é tradicional que os visitantes deixem nos túmulos. Então, o ideal é que não sejam vasinhos que tenham recipiente ali, que com a água da chuva, inclusive, com essa chuva que tem acontecido. Enfim, foi feita essa orientação também. Além disso, para as necessidades do público, foram disponíveis banheiros químicos, incluindo para pessoas com deficiência, cadeiras de rodas, tendas e som. É isso, gente, um pouquinho do que aconteceu nesse dia, nesse feriado, dia 2 de novembro. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Fica aqui com a gente até às 19 horas. Tem informação, tem notícia. Meus colegas aqui, trabalhadores, Juliana Bino, Diego Nunes, Tristan, Marina Martins. Boa noite a todos, meus amigos. Oi, boa noite. Muito boa noite para você que está nos acompanhando aí de qualquer lugar do estado. Obrigada para você que está na sintonia da 103.7, pelo aplicativo da Rádio Conte e também pela nossa transmissão
via Facebook, YouTube e no site leiagora.com.br. Você sabe que a nossa equipe do Leia Agora é quem produz o conteúdo que você consome a partir de agora no programa. Seja muito bem-vindo, participe com a gente, mandando sua mensagem para o 981441037. Você que está aí feriando, bom feriado. Para você que está só descansando, acompanhando as notícias, seja muito bem-vindo a partir de agora. Nós já estamos no ar. Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. Vamos falar um pouquinho de política? O senador Jaime Campos, do União Brasil, confirmou que o partido terá, com certeza, um candidato para a sucessão do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, em 2024. Mal terminamos aí as apurações, não é, para a definição do novo presidente da República e já se fala em 2024. Nem chegamos ainda em 2023 e a gente já pensa em 2024, não é, em especial aqui para nós, com relação à Prefeitura de Cuiabá. Mas veja bem, segundo Jaime Campos, União Brasil tem bons nomes sim, inclusive alguns já citados por Mauro Mendes. Vamos ouvir. Esse negócio da amizade com Manuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, e com Mauro Mendes, eu acho que poderia ser o Eto. Agora o Mauro já disse, traz aí, dizendo que não tem conversa muito com o Manuel Pinheiro. Até inclusive o vereador Macriano me procurou para fazer essa interface, fazer esse intercâmbio, vamos chamar assim. Eu não me proponho. Eu já sei a opinião do Mauro Mendes. O Mauro Mendes tem mágoa, né, do Manuel Pinheiro, pelo fato que o Manuel Pinheiro muitas vezes extrapolou, né, envolveu família, filho, mulher. Isso não é bom na política. Acho que só o tempo vai dar, com certeza, buscar um entendimento melhor. O que nós temos que fazer é um trabalho de forma institucional. Não, talvez já está amizade que ele eventualmente tinha, não tinha, de forma institucional, para que Cuiabá não seja prejudicado. Há um cabo de guerra aí, tanto é verdade, que o Mauro tem 20 mais, me parece, já licitados aí, até agora a Prefeitura de Cuiabá não deu ordem de serviço, ou seja, deu ordem, permissão, para que ele execute essas obras. Então ficou muito ruim. Primeiro nós temos que abaixar o quê? Baixar o fogo. Segundo, eu acho que as intenções do Mauro é das melhores possíveis, de fazer um trabalho também em favor de Cuiabá, principalmente levando as obras de infraestrutura, que certamente é importante para o nosso bairro periférico. Bom, gente, outubro, a gente sabe, né? É o outubro rosa, aquele mês em que a gente pensa um pouco mais sobre a saúde da mulher, que dedica um pouco mais de tempo a buscar a origem de algum problema e nos cuidar. Afinal de contas, diagnóstico precoce é o primeiro passo para o sucesso de um tratamento contra um câncer de mama. E esse é um dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje. Vamos conversar sobre um atendimento volante que está sendo feito no centro de Cuiabá a mulheres de todas as idades, com foco, claro, no cuidado, não é? Com a mama e também com o colo do útero. Agora na Conte. Entrevista. Eu converso agora com a Regina Grace da Silva, que é enfermeira do município, da Central de Regulação, né, da Secretaria Municipal de Saúde. Regina, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. E eu já começo perguntando dessa estrutura, né, que vocês montaram lá na Praça Alencastro e que está sendo bastante procurada pelas mulheres. Explica pra gente, o que foi montado exatamente lá? Então, temos uma estrutura do Outubro Rosa, né, montada pela Secretaria de Mulher, em parceria com o Hospital Municipal de Cuiabá, o HNC, e as unidades que são componentes da Secretaria de Educação de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, desculpa. E lá nós montamos uma estrutura com consultas de ginecologistas, né, consultas com clínico geral. Então, todas as mulheres que vão lá são atendidas por esses médicos, nós colocamos senhas, estamos atendendo 200 consultas dia, né, e oferecemos alguns procedimentos. Quais são esses procedimentos?
CCO, coleta de CCO, né? As mulheres que estão indo lá. Também fazemos as coletas dos exames que são solicitados pelo médico que lá está de sangue, né? Qualquer tipo de exame de sangue, hemograma, colesterol, e esses tipos de exames, assim, exames de urina também. Enquanto regulação, nós estamos vendo todas as pendências que essas mulheres têm em questão de alguma demanda reprimida que não foram aprovadas e que elas estão aguardando, e também em tempo real, liberando a mamografia, né, que faz parte dessa campanha, para já elas estarem de lá com essa consulta agendada, o local onde elas, a consulta não, o procedimento agendado e o local onde elas irão fazer a realização do procedimento no ambulatório. Quais são esses laboratórios que estão nos atendendo? A FIP, HGU, Clinimed, Medclin. E também em relação a isso, a ultrassom transvaginal, que faz também que a gente faz um preventivo para o câncer do colo de útero. E o interessante é que às vezes as mulheres estão com pedido aberto, né, de ginecologista, de exames que ainda não conseguiram marcar, não conseguiram agendar. Então, mesmo essas mulheres que já tenham passado por ginecologistas na rede pública de saúde, elas podem buscar essa estrutura para conseguir finalizar os exames, é isso? Aqueles exames que a gente já tem em grade, porque nós funcionamos com liberação de grades de serviços contratualizados para atender as nossas demandas de procedimentos hospitalares ou outros procedimentos de exames complementares. Alguns nós conseguimos liberar em tempo real, né? Elas chegam lá, e outros a gente posiciona para elas, orientando o tempo e levando essa demanda que a gente não consegue liberar lá no lugar, a gente leva para a central para entrar na nossa próxima competência. E aí, conforme vai rodando as nossas grades de vaga, a gente vai colocando elas, né, nessa central, nessa fila, e vai rodando e vai complementando e aprovando esses procedimentos. Porque, como é Outubro Rosa, a gente deu uma preferência lá para a mamografia, para o CCO, que são os exames preventivos relativos à mulher. A transvaginal, a ultrassonografia transvaginal, os exames de sangue. A gente está cuidando da mulher num todo, né? E essas necessidades que precisam, às vezes, de alguma coisa que está reclusa no central de regulação, porque muitas vezes não é um problema de não estar no sistema, está no sistema, mas a unidade de saúde ou a pessoa que colocou no sistema não liberou para regulação. Então, muitas vezes o processo está preso não por culpa da regulação. Então, a gente consegue visualizar isso e responder para elas, em tanto tempo, a senhora vai estar sendo contemplada com esse procedimento que está aguardando. Nós tivemos lá solicitações de outras especialidades, como cardiologia, infectologista, até um ginecologista mais com o implementado que está esperando na rede, a gente está conseguindo liberar, tá? Alguns procedimentos também nós estamos conseguindo liberar. Se a gente tem vaga, a gente já libera lá. Se não tem, a gente orienta e estamos levando para a central essa demanda, para já ir inserindo ela já está no sistema e para ir aprovando. Tá? Nós estamos lá com uma demanda grande dessas relações que não está contemplada lá dentro da ação Outubro Rosa, mas que a gente está levando para resolver por se tratar da mulher, né? Então, ela está aguardando, ela está esperando, e se a gente pode orientar e ajudar, nós estamos realizando. Isso é ótimo, né? Porque, pelo menos, se não conseguir o exame ali na hora, já vai sair com a resposta de quando vai ter, de onde vai conseguir, né? Agora, essas mamografias já liberadas, elas são para mulheres a partir de que idade? Para quem é de fato indicado esse exame mais específico? Os exames de mamografia, especificamente, eles são liberados para as mulheres que já têm um histórico de fatores predisponentes para o câncer de mama, né? Mas nós temos uma idade precursora para que isso possa acontecer. Então, essas mulheres, elas são
são as mulheres acima de 40 anos. E as mais de fatores de risco predisponentes para isso são as mulheres com mais de 50 anos. Então, nós estamos liberando para mulheres acima de 40 anos, tá? Aquelas mulheres que têm menos de 40 anos são solicitadas as ultrassonografias de mamas, se necessário, né? Aí tem que ver qual que é o histórico dessa mulher, ver qual que é a queixa, né? E aí, diante disso, o médico consegue solicitar ou a mamografia, ou as duas até, dependendo do caso. A ultrassonografia de mama e a mamografia. Depende de qual foi a queixa e de qual foi o exame médico que foi realizado para solicitação. E a gente viu que esses primeiros dias, né, Regina, foram 700 consultas, 630 mamografias liberadas. E quantos ginecologistas estão atendendo? Você me falou agora que a média é de 200 consultas por dia? Isso, nós estamos com uma média de 200 consultas, 180, 200 consultas dias, né? A gente já ultrapassou 200 em algum período, mas é o dia inteiro, das 8 às 17 horas, né? Foram sim realizadas essas consultas, são 4 ginecologistas, 2 por período, tá? E nós temos 4 enfermeiras coletando CCO, as mamografias já atingimos 630 liberadas, aprovadas para serem realizadas. Nós tivemos um probleminha, eu quero até que você coloque isso em pauta, nós tivemos um probleminha no primeiro dia com o sistema, e o volume é muito grande, porque quem trabalha com o sistema sabe que às vezes ele dá uma emperrada que vem do ministério, né? E a gente teve alguns problemas lá na praça com a internet, com o sinal, com o sistema, e algumas dessas mulheres foram, sim, deixaram a guia, nós liberamos essa cirurgia, mas ainda não foram não foram buscar a guia. Nós estamos ligando para todas elas e evidenciando que é necessário deixar um telefone mais correto para que a gente a ache, né? Mas alguns telefones estão inexistentes ou fora de área ou não nos atende. Para quem não atende, que está acostumado com o WhatsApp, a gente está mandando mensagem, né? Mas mesmo assim a gente não está tendo resposta. São poucas, mas a vaga dela está lá garantida para mamografia, está aprovada e a gente precisa que ela vá buscar essas guias que estão lá, tá? Queria deixar esse aviso que está lá, esperando-as. A gente sempre fala dessas ações que acontecem no mês de outubro por ser um mês de alusão, de conscientização, de levar mais comunicação sobre a necessidade desse cuidado, né, em relação ao câncer de mama e também ao colo de útero. Mas quais os cuidados diários, você que é enfermeira da Central de Regulação, para orientar essas mulheres? O que elas têm que prestar atenção no próprio corpo, principalmente com as mamas, né? E a partir de que idade a gente deve começar a observar? Porque a mamografia é a partir dos 40 anos, né? Mas quais são os pontos de atenção para a gente ter todos os meses, ficar alerta e não só em outubro? No mês de outubro a gente intensifica isso, mas essas questões têm que ser relativas e acontecer o ano inteiro, né? O CCO, que é o exame de Papa Nicolau, a mamografia, os cuidados com as mulheres, a gente vê isso desde quando a gente já nasce, né? O bebezinho já nasce, a gente já sabe que tem que ter um cuidado por ser do sexo feminino. Mas a puberdade, a adolescência, então todo o tempo nessa formação a gente tem que estar se cuidando enquanto mulheres, né? Então a gente tem que estar sempre nos cuidando, nos observando, se tiver algo errado, tá procurando uma orientação, um médico. E quando nós temos essa idade mais produtiva, né, que é a reprodutiva, desculpa, a gente tem que estar mais antenada, né, a primeira menarca, tá orientando as nossas adolescentes. Hoje nós temos o quê? A prevenção do colo do útero, nós temos já as vacinas. Essas vacinas de HPV estão lá, preconizadas de 9 a 14 anos. Isso é uma prevenção. Então, a gente não tem que esperar 50, 60 anos para estar se cuidando. A gente está se cuidando sempre, da hora que nasce, e cada fase é uma fase de cuidado. Então, as mães que têm adolescentes, por exemplo, têm que estar preocupadas com essa fasezinha dos 9 anos, tem que estar vacinando do HPV. O HPV
é a prevenção do colo do útero, que também causa morbidades ao sexo feminino, né? E diante vem a mama, vem as glândulas mamárias, e eu vou até te falar um fato interessante. Nós tivemos um caso lá na praça, que foi super interessante, lá no Outubro Rosa, lá na montagem lá que nós estamos atendendo, uma menina de 13 anos com nódulos já benignos nas duas mamas, né? E o pai estava desesperado, porque eles conseguiram fazer pela Cliniprev, mas não conseguiriam fazer a cirurgia. Estavam todos alguns exames que tinham que dar andamento para acontecer a cirurgia. Eles só detectaram o câncer e os nódulos, né, já benigno. E assim, a gente ficou, até nós que estamos da saúde, que mexemos com isso todo dia, não estamos acostumadas a ver isso tão evidente, e ver jovens com nódulos, sabe? Já com câncer de mama, que é tão preventivo, e a gente fala disso sempre, e quando chega no final, até falece por conta disso. Mas esse caso nos chamou a atenção, tá? E nós não tivemos só um caso assim, nós tivemos várias jovens com menos de 40 anos, com algum sinal de que já estava adiantado com nódulos. Então, cuidado é sempre. É um alerta mesmo para as mulheres, hein? Ficarem atentas, porque realmente com 13 anos assusta. Realmente você falou da vacina HPV, dos cuidados que as meninas precisam começar a ter a partir dos 9 anos, é justamente a idade da minha filha, inclusive da Olivia. Nesse momento, a gente está iniciando esse cuidado, né? Ela já tomou a primeira dose da vacina contra o HPV, e é preciso realmente ter esses cuidados sempre, no início da fase da adolescência, na fase jovem, reprodutiva principalmente. Agora, Regina, até quando vai ficar disponível essa estrutura para as cuiabanas lá na praça? E não só para as cuiabanas, né? Porque eu vi que tem mulheres de outros municípios, de Várzea Grande, de Rosário Oeste, enfim, muita gente buscando esse atendimento. Ai, graças a Deus que elas vieram, realmente foi bem aberto, né? Nós estamos tendo uma procura incrível, foi feito para elas mesmo, né? A primeira-dama pensou muito bem nisso. Eu até falei ontem que a gente já teve outras ações relacionadas a isso em outros bairros, e até falei, a gente tem que voltar a ter essas ações e atender essas pessoas, né? Não só no Outubro Rosa, a gente já tem questionamentos do Novembro Azul, e o homem, né? O que vocês vão fazer para o homem? Mas a estrutura vai estar lá. E não só a estrutura, né? A estrutura fica agora até dia 4 de outubro, mas nós temos todas as unidades básicas de saúde que estão nos bairros, estão mais perto, mais presentes e perto dessas mulheres, né? Todo mundo tem uma unidade de referência, e vai estar acontecendo o ano inteiro, né? O ano inteiro a gente cuida de mulher dentro das unidades, mas essa estrutura, para a gente evidenciar que a mulher precisa se cuidar, chamar a atenção, nós estamos lá na praça até o dia 4, tá? Atendendo quem chegar, por hora de chegada, não tem, nós damos um jeitinho. Uma última pergunta, Regina, você falou das unidades de saúde que as mulheres devem buscar, e a gente viu que o prefeito mesmo anunciou na semana passada a falta de médicos nessas unidades básicas no atendimento primário, uma debandada realmente de profissionais por causa de uma mudança numa resolução do Ministério da Saúde. Isso também afetou ginecologistas? Ou seja, as mulheres estão sem esse profissional em alguns postinhos? Sim, nós tivemos esse problema, sim, com a questão dos médicos e a carga horária que são preconizadas para as unidades de saúde, né? Como o Ministério mudou essa forma, tem um impacto. Mas isso a gente está sofrendo de um ano para cá, né? Com essas questões dos seletivos, o Ministério tem mudado essa forma, ele já tinha mostrado essa figura, mas, sim, como é que eu vou dizer para você, impactou sim nessa questão das procuras das mulheres, porque a gente tem visto aí que tem algumas unidades, até teve que se fazer uma busca e pedir para os médicos atenderem demanda, aquelas unidades que não, demanda aberta, né, espontânea, e para aquelas unidades que estão sem o médico, para procurarem unidades mais próximas, que tem o médico para serem atendidas. Mas
entraram com um chamamento, né, para estar já abrindo essas vagas e recompondo até sair o concurso, né? E o concurso já vem com as 40 horas para suprir as necessidades e não faltar mais esse médico. E a gente sabe que lá na Unidade Básica de Saúde, que tem esse médico, ele vai estar encaminhando essas mulheres para as especialidades. E aí a gente tem um centro de especialidades, que já é a secundária, né? Nós, enquanto regulação, estamos trabalhando bastante para zerar algumas demandas, alguns procedimentos que estão em fila. Então, vamos fazer uma outra promoção aí, questão de cardiologia, né? E a gente tem trabalhado para limpar, zerar filas em algumas questões relevantes de procedimentos comuns até. Porém, estamos com um novo sistema e a regulação vai estar trabalhando junto com a secundária nessas ações para estarem tirando essas mulheres da fila com algumas especialidades, né, voltadas para elas também. E o nosso prefeito e a nossa secretária têm trabalhado muito, e brevemente estaremos com tudo regularizado. Tá ótimo, Regina. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Obrigado pelos esclarecimentos, pela orientação. Bom trabalho na Central de Regulação, também nessa estrutura lá na Praça Alencastro, que vai até o dia 4 de novembro. Atenção, mulheres, hein? E parabéns pela iniciativa. Obrigada, eu que agradeço, né? Estamos lá de coração aberto para dar orientações. Somos mulheres também que temos que nos cuidar, então nada melhor do que uma mulher cuidando de outra mulher. Estamos na Central de Regulação à disposição também. Eu pedi bastante lá para algumas que a gente não conseguiu resolver nos procurar. Então estamos lá. Lá não é um setor fechado, é um setor aberto. A gente tem atendimento ao público na recepção e temos vários setores para atender todas essas mulheres, bem como cidadão munícipe de Cuiabá, né? Eu que agradeço a oportunidade. Nós queremos cuidar. E como enfermeira eu quero cuidar sempre como outro qualquer enfermeiro. Muito grata, Marina, pela oportunidade. É isso, gente. Então, só reforçando, esse espaço vai ficar aberto até o dia 4 de novembro, em horário comercial, lá na Praça Alencastro, para você buscar atendimento. Cuide-se principalmente nesse mês, nesse Outubro Rosa. Bom, gente, o último sábado foi Dia Mundial do AVC, o acidente vascular cerebral. O AVC é a principal causa de incapacidade em adultos no mundo todo. E aqui no estado, só no primeiro semestre desse ano, mais de 1.100 pessoas já morreram em decorrência da doença. O número de vítimas é o maior dos últimos 4 anos em Mato Grosso. Olha o alerta. O médico neurologista José Alexandre Borges de Figueiredo traz alguns alertas sobre os sintomas. Vamos ouvir. Os sintomas mais frequentes do AVC, seja ele hemorrágico ou seja ele isquêmico, os sintomas mais frequentes são a paralisia de um lado do corpo, por exemplo, de instalação súbita, alteração da fala de uma instalação súbita, tanto na expressão como na compreensão da fala, uma vertigem, um desequilíbrio de instalação súbita, uma dor de cabeça de instalação súbita, que às vezes com perda de consciência, confusão mental. Então esses são os sintomas mais frequentes com relação ao AVC. E quais são as consequências do AVC para a nossa população mundial e população brasileira, né, para nós todos? A gente sabe que o AVC é a segunda causa de óbito no mundo e é a principal causa de incapacidade em adultos. Então são dados muito importantes. 75% das vítimas de AVCs que não são fatais, que não faleceram, eles vão gerar uma incapacidade que vai, vamos dizer assim, dificultar o retorno dos pacientes às suas atividades trabalhistas, né? E a gente sabe que em torno de 30% a 40% dos pacientes que sofreram AVC não fatal, eles vão depender de cuidadores para o seu dia a dia, seja por familiar ou até por um cuidador terceiro. Então, mostrando a importância do AVC. E ainda falando sobre saúde, Mato Grosso registrou 48 casos e 9 mortes por meningite, isso entre janeiro e setembro deste ano. E a preocupação é que o estado só conseguiu atingir 60% do público-alvo na cobertura vacinal contra a doença. Em Mato Grosso, que tem praticamente 40% das crianças sem imunização contra a meningite, olha o alerta para esse número, hein?
a chance da doença circular e de novos óbitos acontecerem é muito grande, como explica a Superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Alessandra Moraes. Os casos de meningite em Mato Grosso estão dentro de números de casos que acontecem anualmente dentro do estado. Porém, esses casos nos preocupam sim, porque nós já tivemos óbito pela doença e nós sabemos hoje que a meningite ela é uma doença imunoprevenível. Daí a necessidade e a importância de que todos os pais ou responsáveis por crianças levem seus filhos aos postos de saúde e mantenham seus cartões de vacina atualizados. A vacina contra a meningite ela pode ser encontrada em qualquer unidade básica de saúde e está disponível. Então, é importante que o papai, que a mamãe ou o responsável olhe o cartão de vacina do seu filho e o atualize o mais rápido possível. Vamos para o intervalo? Rapidinho, voltamos já. Agora na Conte. Volta já! A informação como você gosta. Agora na Conte. Agora na Conte está de volta. De volta do intervalo com mais notícia, mais informações aqui agora na Conte. Nesse feriadão de finados, agora vamos conhecer a história de um robozinho bem fofo, gente. Ele chama Otto. Como ele foi batizado, ele tem aproximadamente 24 centímetros de comprimento e características físicas de um personagem de desenho infantil. Ele lembra um Minion, na verdade, sabe? Os Minions. O robô, criado por professoras da UFMT,
promete ser um grande aliado no tratamento de crianças com diagnóstico de TEA, que é o transtorno de espectro autista, já que possui funcionalidades que ajudam nas atividades de interação social, aprendizagem e também comunicação. Nós conversamos com a professora e pesquisadora no projeto, a Thaís Regina Kempner, do curso de Engenharia de Controle e Automação. E ela conta pra gente que a pesquisa começou há um ano devido ao crescente número de diagnósticos. Vamos ouvir? A ideia de construir o robô, ela surgiu de um projeto ainda maior, desenvolvido na UFMT já há algum tempo pelo Instituto de Computação, que é a FATA, a Fábrica de Alta Tecnologia Assistiva, onde as professoras Luciana e Eunice, do Instituto de Computação, me convidaram a participar desse projeto. Então, devido ao grande número de diagnósticos de crianças com autismo que tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, surgiu a ideia, então, de criar um produto para atrair a atenção das crianças durante o processo terapêutico. Esse produto ele foi criado inicialmente a partir de uma revisão bibliográfica para entender quais as necessidades dessas crianças, como robôs, podem interagir nessa relação entre a criança e o terapeuta e auxiliar no tratamento. E aí nós verificamos que tem várias publicações nesse sentido, com robôs que têm uma característica mais humanoide. Só que isso agrega um custo muito elevado para construir robôs com essas características. Então nós fomos atrás de uma solução de baixo custo. E a partir disso, então, através dessas pesquisas, nós fomos depois, ainda ficou algumas indagações que não foram respondidas apenas com a pesquisa bibliográfica, com a pesquisa em campo. Então, em parceria com o CRIDAC, que é o Centro de Reabilitação aqui de Cuiabá, que trata de crianças com autismo, as terapeutas que lá estão nos deram algumas informações de quais seriam as funcionalidades que esse robô deveria ter. E nós fizemos uma pesquisa também com os pais das crianças, com professores que já trabalharam com crianças que têm o transtorno do espectro autista, para entender o que é mais fascinante, como as cores, quais as cores que essas crianças gostam mais. E aí eles informaram para a gente que essas crianças gostam mais do amarelo, do azul, do laranja. Então nós precisávamos de um personagem empático, que chamasse a atenção das crianças para que elas ficassem atraídas por ele e prestassem atenção, que essa é a grande dificuldade que as crianças com autismo têm. Prestar atenção na terapeuta para, na verdade, aprender algo, como o vocabulário. Então, pensando nisso, nós nos inspiramos aí no personagem dos Minions, que já tem uma característica, ele é bem lúdico e já é familiar para as crianças também e possui essas cores que foram ditas para nós como preferenciais para as crianças. Professora, conta pra gente qual o nome do robô, de onde surgiu, essa ideia, como que foi criado? Explica para nós. O nome do Otto surgiu também a partir dessa pesquisa. Por quê? Porque nós fomos atrás também de que material que ele deveria ser construído. Então falaram para nós, tem que ser um material robusto, porque caso a criança derrube o robô, ele não possa estragar. Então nós resolvemos fazer ele a partir da impressão 3D. E como tem um projeto open source na internet que se chama OttoDai, onde a gente tem várias configurações diferentes de robozinhos, nós optamos por manter o nome do Otto, pois é onde a gente estava obtendo essas informações de design 3D iniciais. É claro que muitas modificações foram feitas desse projeto open source. O original tinha 13 centímetros, o nosso tem 24 centímetros. Foi inserido ainda um espaço para matriz de LED, teclado numérico, pensado estrategicamente aonde vão ficar os microfones e saída de áudio do robô. Então, várias modificações foram feitas nesse projeto open source que é o Otto, mas nós resolvemos manter o nome do robô.
Bom, o robô em si, para essa finalidade, não é uma novidade, não é? Mas a grande sacada agora é com relação aos custos, que são menores dos que já são praticados aí no mercado. Mas como o robô Otto consegue fazer isso, não é? Como que vocês conseguiram aí, utilizando em até alguns momentos recursos próprios? Como eu disse, né? Uma das grandes vantagens de utilização do Otto, comparado com o que a gente já tem nas nossas referências bibliográficas, é ele ser um produto de baixo custo. E isso poder ser replicado de diversas formas, né? Então, se a gente tem um produto de baixo custo, ele pode atender a um número maior de crianças. Então, não necessariamente, né, apesar dele ter sido doado agora para o CRIDAC, que é o Centro de Reabilitação, ele pode ser um robô que, da forma que ele foi desenvolvido, ele é um robô educativo também. Então, ele poderia ser utilizado em escolas, em outros ambientes, verificada a eficiência dele nesse processo terapêutico. Para isso, nós temos, então, a parceria com o CRIDAC, né, onde nós teremos, então, 8 crianças envolvidas nesse processo de validação, aonde nós vamos iniciar os testes com 2 terapeutas. Então, nós temos uma fonoaudióloga e uma psicóloga, que elas vão trabalhar em conjunto, e então são 6 terapeutas ali envolvidos, trabalhando com 8 crianças por um período de 6 meses, para a gente validar realmente se as funcionalidades, se o robô está sendo atraente. Então, todas as características, né, do Otto vão ser avaliadas agora nesse processo terapêutico entre a criança, né, o robô, mas ele, desde o princípio, não foi feito com o intuito de ser um robô autônomo, ou seja, para atuar diretamente com a criança. Sempre, né, a terapeuta ali, ela vai ter um papel fundamental. Por quê? Porque ela vai fazer a intermediação. Na verdade, o robô, ele vai ser um auxiliar no trabalho dela. Então, se a criança perder o foco durante a terapia, enquanto ela estiver conversando, ela pode usar o robô, né, para atrair novamente a atenção da criança e conseguir ensinar para ele alguma coisa válida naquele momento terapêutico. Então, esse é o objetivo do robô no processo final. Legal, o objetivo maior então não é, de fato, atrair aí a atenção da criança para o profissional conseguir extrair o melhor dela. Mas como o robô Otto consegue fazer isso? Conta aí pra gente. Então, para isso, a gente conta com diversas funcionalidades dele. Então, se a criança, por exemplo, não estiver sendo atraída, a gente pode colocar uma musiquinha que ele dança, né? A gente pode utilizar os cartões que foram desenvolvidos com mais de 170 palavras para reproduzir o som e ensinar vocabulário. Então, ele tem alfabeto, pode trabalhar, então, para ensinar o alfabeto. Ele tem um teclado numérico na barriguinha, justamente para a criança, se ela quiser interagir, tocar no robô, né, ela ter esse acesso. Então, a hora que ela aperta a numeração, ele repete, né, os números. Ele também ensina as cores, então tem um cartãozinho com as cores. A hora que aproxima do robô, ele fala a cor ali que está sendo apresentada no cartão. E ele tem principalmente frases que são específicas para o tratamento do autismo, porque as terapeutas sentiram uma necessidade muito grande de ensinar frases cotidianas das crianças. Então, como elas têm dificuldade, às vezes, de vocabulário, elas não conseguem expressar frases do tipo, eu quero ir ao banheiro. Então, o robô trabalha com isso também, com essas frases de cotidiano e com as emoções. Então, eu quero um abraço, eu quero um beijo, eu te amo. Então, né, ele trabalha, né, dessa forma, e também com expressões de sorriso, uma expressão de carinha triste através da matriz de LED, para a terapeuta ter diversas possibilidades diferentes de interagir nesse processo. Então, a gente pensou em diversas possibilidades para que isso realmente seja efetivo aí no processo terapêutico. Como eu falei, né, tudo isso surgiu a partir, né, de 3 professoras dos cursos. Então, eu que sou do curso de Engenharia de Controle e Automação e mais 2 professoras
são a Luciana e a Eunice do Instituto de Computação. E a princípio, né, quando a ideia surgiu, nós não tínhamos verba nenhuma. A única verba que nós tínhamos era para os alunos, né, para ingressar alguns alunos na iniciação científica, mas para construir mesmo o robô, inicialmente o protótipo ele foi todo financiado pelas próprias professoras. Então é importantíssimo, né, quando a gente trabalha com pesquisa, ter também um fomento, né, para a gente conseguir desenvolver algo. O nosso, né, propósito era criar algo de baixo custo, mas mesmo sendo assim, como é teste, né, algumas coisas que a gente testou acabaram não dando certo e o custo inicial ele acaba sendo mais elevado. Então, nessa fase inicial, a gente não teve apoio financeiro nenhum e, graças a Deus, agora 1 ano após a pesquisa, após a gente ter entregado o robozinho aí, doado ele para o CRIDAC, agora nós temos um apoio financeiro da FAPEMAT para a construção de um protótipo melhorado. Então será mais 1 ano de pesquisa, onde nós vamos propor melhorias nesse robô de acordo com o feedback que nós tivermos das terapeutas. E toda essa iniciativa deixa clara a importância dos investimentos em pesquisa, não é? Nas universidades federais. Além disso, o projeto, esse grupo formado por 3 professoras, também tem incentivado que mais mulheres se envolvam nesse mundo, buscando mais cursos, como, por exemplo, não é, a engenharia da automação. Esse projeto, né, ele surgiu através de um edital para convocação também de mulheres voltadas para a tecnologia. E isso, para a gente, também é um primordial, um ponto muito importante. Por quê? Porque nós, como mulheres da engenharia, né, e da ciência da computação, nós sabemos qual que é a realidade dentro das universidades, onde a gente tem um número muito grande de homens comparado com o número de mulheres ingressantes. Então, a gente quer também tornar viável, né, e que essas mulheres e essas meninas enxerguem que elas também podem trabalhar com tecnologia. Então, para isso, agora, nessa etapa, né, que tem o financiamento da FAPEMAT, nós conseguimos aí mais 3 bolsas para graduandas da UFMT e vamos incluir também 2 meninas do ensino médio com bolsa. Então, as meninas do ensino médio, elas já veem, né, uma visão diferente e possibilidades diferentes da escolha da sua profissão. Então, muitas vezes, né, tem um paradigma que mulher, né, não foi feita para isso. E sim, né, nós estamos provando que isso não é verdade. Mulher pode sim e pode desenvolver muito bem trabalhos envolvendo a tecnologia. Então, nós queremos atrair também esse público feminino a ingressar, né, na faculdade, mas para cursos também de tecnologia, assim como as engenharias, assim como a computação. Então, esse também é um propósito desse trabalho. E com a finalização do projeto, professora, qual a expectativa? O objetivo final, a nossa expectativa final é que esse robô atenda o maior número de crianças possíveis. Mas o financiamento que nós temos no momento é para a criação de apenas mais um robô. Então, para isso, nós precisaríamos de parceria, né? Seja aí uma parceria com alguma empresa que tivesse um interesse em replicar para centros terapêuticos e não somente centros terapêuticos, por exemplo, também poderia ser utilizados na escola como uma ferramenta educacional, já que esse robô também foi projetado para isso, para ensinar. Então, né, as prefeituras também, se elas tivessem interesse em utilizar isso, né, nas escolas municipais, poderiam também, né, fomentar aí um auxílio financeiro para que mais unidades pudessem ser construídas e utilizadas para esse fim. Porque o que a gente vê muitas vezes é que produtos muito bons são desenvolvidos durante projetos de pesquisa em universidades, mas se tornam apenas uma pesquisa, né, para relatos ou então para publicações de artigos em periódicos e acabam não se tornando de fato um produto efetivo.
Então, o nosso interesse final aí, a nossa esperança, expectativa é que ele seja um produto promissor, que realmente ajude muitas crianças, mas principalmente que ele consiga atingir o maior número de crianças possíveis, que ele possa auxiliar várias crianças e promover realmente o tratamento e ser uma solução eficaz de uso para propor melhorias de qualidade de vida para essas crianças que têm o autismo. Então é isso, gente. Um bate-papo muito bacana, uma informação muito importante e a gente fica, claro, na torcida para que isso se concretize e que mais bonecos, mais iniciativas como essa aconteçam aqui em Mato Grosso. É encerrado o período eleitoral, faltando 5 dias para a convocação oficial dos jogadores para a Copa do Mundo do Catar. Chegou a hora de focar no futebol, minha gente. O momento que todo mundo vai vestir a amarelinha. Não tem partido político que separe essa nação, né? Genisson Viana vai contar pra gente agora o que esperar dessa Copa do Mundo de 2022. Oi Marina, oi Camila. Eleições finalizadas, agora é hora de focar na Copa do Mundo, que neste ano acontecerá pela primeira vez no Oriente Médio, com sede no Catar. A competição começa no dia 20 de novembro e termina no dia 18 de dezembro. Uma curiosidade, essa será a última Copa com 32 seleções, já que na próxima edição, em 2026, teremos 48 países representados. A seleção brasileira vai em busca do Hexa, e olha, desde que foi penta há 20 anos, não chega com um trabalho tão consolidado. Com Tite, a equipe tem 76 jogos, com 58 vitórias, 3 empates e somente 5 derrotas. Nossa seleção está no grupo G, ao lado da Sérvia, Suíça e Camarões. Estou ansioso para saber quem serão os convocados. Nessa edição, as seleções poderão levar 26 jogadores para a Copa. A seleção brasileira enviou uma lista prévia com 55 nomes à FIFA no dia 21 de outubro e no dia 7 de novembro anunciará a lista final. Uma posição eu cravo. Nossos goleiros na Copa serão Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Olha, estamos muito bem representados nesta posição. Expectativa é grande, já que é a última Copa do Mundo de 2 dos melhores jogadores do mundo deste século. Messi se despede da Argentina e Cristiano Ronaldo de Portugal. Para fechar minha participação, deixo o primeiro compromisso da nossa seleção. O Brasil estreia dia 24 de novembro contra a Sérvia às 15 horas. Aguenta coração que falta pouco. Abraço e bom jornal. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito de concurso, gente. É o prazo para efetivar a inscrição no concurso da Secretaria Municipal de Saúde aqui da Prefeitura de Cuiabá, que está chegando a data, viu? Está próximo de encerrar. Mas quem tiver interesse ainda em ingressar na carreira pública e conquistar o emprego com a sonhada estabilidade e que disponibilize progressão de carreira, tem até o dia 7 de novembro, dá tempo ainda. São 2.162 vagas com salários de até R$10 mil para trabalhar por apenas 40 horas semanais. Além disso, vale ressaltar também que para qualquer uma das oportunidades disponibilizadas, aquelas que forem aprovadas e convocadas terão direito ainda a receber auxílios que complementam o valor salarial, como vale transporte, prêmio saúde, por produtividade, além de adicionais como gratificações por desempenho de atribuições com características especiais. Aqueles aprovados que forem convocados para assumir de forma imediata deverão compor o quadro de servidores da atenção primária da capital. A gente está falando da saúde, não é da área da saúde. Já os que ficarem na lista de cadastro de reserva vão compor a atenção secundária e terciária. Esses concursos, eles farão a substituição dos servidores comissionados que foram contratados pelo Poder Municipal de forma temporária em processos seletivos que foram, inclusive, realizados recentemente. Os contratos temporários realizados pelo Poder Público em 2019 e 2022 foram efetivados para atender a demanda pelo sistema público de saúde que a capital passou a ter. Porém, a intenção agora é justamente contratar um número suficiente de profissionais efetivos e que consiga aí atender de forma eficiente todas as unidades de saúde da capital. É o que se espera, não é? Que esse problema seja de fato resolvido. Bom, as inscrições para o concurso devem ser feitas
no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é o responsável pela execução do certame. O valor da taxa de inscrição será de R$ 47,50 para os cargos de nível médio e técnico, R$ 55,80 para nível superior e R$ 75,80 para os cargos de médico. A inscrição é homologada após a confirmação do pagamento. E como eu já disse, tem até o dia 7. O edital prevê que as provas serão aplicadas em horários distintos para os cargos de nível médio, técnico e superior, o que permite, inclusive, o candidato se inscrever nas duas categorias, se assim desejar. Das vagas disponíveis, 10% são destinadas às pessoas com deficiência e outros 20% para negros e indígenas. E as provas serão aplicadas em 2 etapas, em Cuiabá ou Várzea Grande. Então fica aí a dica, até o dia 7, você que tem interesse, dá tempo de correr e realizar essa inscrição. E olha só que boa notícia! A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação lançou um edital com 270 vagas para jovens a partir de 16 anos com aptidão para a informática. Então, atenção! O curso de programador já está com inscrições abertas e a promessa é de que parte desses jovens já vão sair do curso empregados, viu? Como explica o secretário Maurício Munhoz. As empresas buscam programadores nas linguagens Java, Genexus, No-Code, programação assim que trabalha com a realidade das empresas, né? Folha de pagamento, controle de vendas, enfim, tudo diz respeito a essas programações. E ele lançou um desafio para a gente, que é fazer um curso de curta duração, né, para que a gente prepare algumas pessoas que tenham já aptidão, não são pessoas que tenham experiência, mas que tenham aptidão para a informática, né, que tenham cabeça assim, de exatas, né? Sim. E que essas pessoas, não tendo experiência, se formem em curto prazo para serem programadores. E ele disse assim, a gente coloca 270 vagas, esse foi o desafio, três turmas de 30 de manhã, tarde e à noite, 270. E o Estado vai absorver, então, 50 desses. É aberto para qualquer um, 16 anos de idade acima e estando cursando o ensino médio ou já concluído o ensino médio, tá? Vai ser feita uma pequena prova para ver se a pessoa tem aptidão, né? Porque às vezes a pessoa não tem a mínima aptidão, né? Mas ela pode se inscrever pelo site, né? E é gratuita a inscrição e o curso todo é gratuito, que vai ser realizado no nosso Centro de Estudos de Alta Performance, que a gente está inaugurando na Avenida Mato Grosso. Inclusive é uma forma de revitalizar o centro histórico de Cuiabá, fica ali bem lá no final ali da Avenida Mato Grosso, né? Quer dizer, embaixo, quase com a prainha ali. Então, esse centro vai preparar esses jovens ou não jovens, né, a partir de 16 anos, mas qualquer um pode se inscrever. E certamente, quem é formado nesse curso de programação sai com emprego. O mercado absorve. O Estado vai absorver 50, o resto, eu não tenho dúvida que o resto do Estado, a iniciativa privada, né, sim, vai absorver. Atenção então, você jovem, reforçando, você que tem 16 anos ou mais, que está cursando ou já concluiu o ensino médio, que tem aptidão para programação de computadores. Você vai entrar no site, é o cecitec.mt.gov.br, e clica no quadrado azul, que está escrito Portal de Processos Seletivos. Lá vai ter o acesso ao curso de programador de sistemas. A partir daí é só você ler e entender tudo o que precisa para se inscrever e boa sorte! Então é isso, gente. Ficamos, não é por aqui? Deu nosso tempo. Um excelente restinho de feriado a todos vocês. A gente volta a se encontrar amanhã aqui, agora na Conte. É isso. Tchau, tchau. Aproveite aí. Agora na Conte desta quarta-feira, feriado do dia 2 de novembro, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, bom restinho de feriado, bom descanso. Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta a partir das 18. E é claro, vamos contar com a sua companhia também. Tchau, tchau! Você ouviu Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Leia Agora.